Mais um episódio de The Last of Us e foi mais parado, foi menos parado, teve referências ao jogo, não teve. Então, nesse vídeo eu vou contar minhas impressões do episódio 6 que foi ao ar domingo e cola aqui no vídeo até o final que a gente vai fazer o comentário do episódio para vocês. Bem pessoal, vale lembrar que esse vídeo tem spoilers, então para quem não assistiu o episódio ainda, dá uma pausada, deixa para assistir depois. E depois vocês comentam aqui comigo. Bem, o episódio, diferentemente do 5, foi focado mais na narrativa, nos diálogos. E nem por isso foi um episódio ruim, na minha opinião. Porque muita gente reclama que a série é sobre zumbis, sobre infectados, e tem poucos, né? Tem mais a ação entre pessoas. Só que assim, na minha opinião, The Last of Us, o foco deles, os zumbis ficam como coadjuvantes. O foco mesmo é a relação entre pessoas, porque o quão difícil é você conviver com pessoas que você não conhece, você ter que confiar, você ter que compartilhar coisas, você ter que conviver. Isso é o grande desafio do mundo pós-apocalíptico e The Last of Us retrata isso muitíssimo bem, na minha opinião. Bem, o episódio começa com a introdução de dois idosos que no jogo não tem, e eles são bem interessantes, espirituosos, vivem a sua vida tranquila, na cabana, tudo mais, o homem vai caçar, a mulher fica lá cozinhando, e eles aparentemente vivem uma vida normal, até que o Joe e a Ellie encontram eles e os rendem com a arma, e forçando-os a informar onde é o caminho correto para o oeste, né, para a cidade de Wyoming, onde está o Tommy. A princípio o homem brinca, você tem um mapa e não sabe usar, não sei o que e tal, aquelas brincadeirinhas todas. E o Joel usa aquela mesma tática que é usada no jogo, né? Que aponta o lugar no mapa, se a pessoa apontar o mesmo lugar tá certo, se a pessoa apontar um lugar diferente tá errado. Então, enfim, dá certo, né? Uma tática que funciona. E eles pegam e seguem o caminho. Aí no meio do caminho eles acabam encontrando... os velhos falam para ele do Rio da Morte, eles ficam preocupados, até que cria-se uma tensão achando que poderia vir infectado nesse Rio da Morte e tudo mais. Só que esse Rio da Morte, na verdade, aparentemente não tem nada disso, eles passam pelo rio e tudo mais, não acontece nada, passam por uma ponte também. O bacana é que há mudanças de clima, né, nessa parte, no jogo não tem essa mudança de inverno, aparentemente, mas na série já introduziram o inverno, então tá bem frio e tudo mais, então conviver com frio ainda pior ainda, né, em situações extremas. E eles são cercados por cavaleiros, né, que são rendidos, porque são muitos, né, e eles não têm condição de enfrentá-los. Até que as pessoas falam se eles são infectados, não sei o que, aí pede pro cachorro farejar. Há um clima de tensão, né, porque eles querem saber se a pessoa está infectada ou não, e a Ellie, como ela supostamente já foi mordida, o Joey fica preocupado se o cachorro vai identificar nela como infectada ou não. Cria-se um ponto de interrogação e aquela tensão. Felizmente o cachorro até brinca com ela, né? Foi bem interessante. E ele fala, tô de passagem, eu quero só procurar meu irmão. Aí a mulher fala, quem é seu irmão? Qual é o seu nome? Ele fala, reluta um pouco, fala Joel. E aí eu acho que a mulher já sabia que era irmão do Tommy e leva para eles até Jackson. Chegando lá, interessante que no jogo não é apresentado Jackson no jogo, no 1 pelo menos. Ele encontra o Tommy numa usina hidrelétrica, onde eles estão consertando. E lá não, lá eles já jogaram para Jackson. E então é legal que você conhece toda aquela estrutura da cidade. A gente vê Jackson no episódio 2, né? No episódio 2 não, no jogo 2, né? Do Last of Us 2. E na série já apresentou Jackson. Então, como as pessoas estão convivendo naquele mundo, tem criança, tem cachorro, tem energia elétrica, tem bar, então eles vivem uma vida teoricamente, supostamente normal. Isso é bem bacana, né? Então, até aparece a Dina, né? Quando eles estão comendo, e a gente acha que é a Dina, né? Porque olha pra ela e não sei o que, e ela fala, tá olhando o que? Então, é bacana essa parte, né? Então, é uma adaptação. A adaptação da série tá bem legal, porque não tá Ctrl-C, Ctrl-V, eu não canso de falar isso. Então é bacana porque você assiste uma série que você conhece a história, mas você não conhece, porque a história sempre vai mudar. E aí existe a apresentação da Maria, que no jogo é uma mulher loira, na série eles colocaram uma mulher negra, também uma adaptação.
e eles conversam, eles pedem para conversar em particular entre o Joey e o Tommy. E a princípio o Joey não conta a verdade pro Tommy, fala apenas que se levar ele para os vagalumes, que é uma carga, que ele foi um trabalho, nem fala que a Tess morreu e não sei o que, parará. E nisso o Tommy se recusa, porque o Tommy falou que não é mais como era antes, e as coisas que eles fizeram no passado, e o Joey fala que fez aquilo para poder protegê-lo, e aquela tensão, né, que acontece até no jogo. E nisso o que é que acontece? O Tommy fala que a mulher dele tá grávida, que ele tá junto com a Maria, casou com a Maria e parará, e ele não pode, digamos assim, assumir riscos desnecessários. E aí os dois meio que discutem, não sei o que, parará, mas acaba nesse ponto. E do outro lado, a Ellie tá aos cuidados da Maria e a Ellie acaba descobrindo sobre a filha do Joel, né? No jogo mostra isso, que ela tem uma conversa com a Maria, mas não é mostrado no jogo essa conversa. Lá conta, a Maria contando pra Ellie que o Joey perdeu uma filha. Aí até Ellie, a Ellie entende por que essa amargura do Joey, né? Então é bacana essa parte, porque acontece isso de uma forma diferente. E aí nisso acontece deles estarem, mostra pra Ellie um cinema, né, que a Ellie nunca viu na vida. Então eles têm uma vida teoricamente muito boa, né, assim, se você for analisar. E é bem bacana essa parte. Aí nisso o Joel, ele vai conversar com o Tommy novamente e tal. Aí ele conta a verdade pro Tommy, fala assim, olha, ela é imune, ela foi mordida, eu vi ela sendo mordida e ela não, alguma coisa nela não deixa ela se transformar, e ela pode ser a chave da cura, que não sei o que, papapá. E ele conta, né? E ele acaba convencendo o Tommy. Só que a Ellie escuta isso, porque no jogo acontece uma cena que a Ellie, ao saber disso, foge com o cavalo e eles estão aí atrás dela. Mas aí pro jogo não vai ficar muito gameplay, né? Então eles acabam não mostrando essa parte, deixando ela apenas isolada na casa onde eles estão abrigados. Chegando na casa, o Joe vai falar com ela e aí cria-se aquele diálogo famoso do jogo, que é o seguinte: ela fala, você quer se livrar de mim o tempo todo? Ele falou assim, o meu irmão vai cuidar de você melhor que eu. Aí falou assim, não fala isso, que isso vai me fazer sentir mais medo, né? As frases famosas. Aí eles começam a dialogar até que ela toca no nome da filha do Joel, né? Que não é a Sarah. Ele falou assim, olha, não fala desse assunto pra mim, que é um assunto delicado. E ela fala, olha, eu também perdi pessoas. Ele falou assim, você não faz ideia do que é perder. Uma frase muito impactante, muito famosa do jogo e da série até agora. E nisso ela fala, eu também perdi familiares, perdi tudo, tal. E começa aquele diálogo entre eles. Aí o Joey mata conforme é o jogo. Você tem razão. Você não é minha filha e eu também não sou seu pai. E tudo dá a entender que ele vai deixar o Tommy levá-la. Mas a gente já sabe que não, porque isso é uma construção muito forte do jogo e da série, da história. Então não seria possível o Tommy tomar o lugar do Joel, né? No jogo isso não acontece e na série também não. Na hora que eles estão se despedindo, o Joey decide ir no lugar do Tommy e fala assim, olha, não, essa missão é minha, eu vou levá-la. E aí o Tommy dá um cavalo para eles e eles seguem o caminho deles, né? Bacana que quando o Tommy fala que supostamente os vagalumes são numa universidade, Colorado e tudo mais, e nisso eles seguem um caminho, né? Quando eles chegam na universidade é bem legal porque a gente vê a cena dos macacos, que na série também tem. E é bem legal essa cena, porque a Ellie nunca viu macacos na vida. Aliás, a Ellie nunca viu nada, né? Então pra ela tudo é novo, né? Tudo é interessante. E aí nisso eles vão investigar dentro do laboratório, ver se eles encontram vagalumes, pessoas que possam levá-la e tudo mais. Só que eles são surpreendidos por bandidos, né? Por caçadores, que no jogo também tem. Só que no jogo, para ficar gameplay mais bacana, você enfrenta vários bandidos até você conseguir escapar. No jogo não seria muito fake isso, seria muito forçado, né? Muito estranho. Então eles pegam e eles saem pelos fundos e é uma luta do Joel com um dos bandidos, uma luta justa, porque é 1 contra 1, ele acaba ganhando, ele dá um mata-leão, quebra o pescoço do cara, mas ele leva uma facada.
E você vê, é uma ferida teoricamente simples, mas para quem está num momento de pouca escassez de remédio, de tudo, é uma coisa gravíssima. Então, no jogo, ele tem uma cena muito pesada que ele cai em cima de um ferro de uma altura e aquele ferro perfura a barriga dele inteira. Seria praticamente impossível sobreviver. Só que como é jogo, acaba tendo uma licença poética para isso. Já na série ficaria muito forçado. Então foi bacana que ele consegue fugir com o cavalo, né? E com a Ellie, deixa os três para trás e fica uma coisa mais real, uma coisa mais natural, vamos dizer assim. Seria muito estranho explicar que ele ia conseguir matar os 4 caras com uma arma ou na força. Ele não é o Superman, ele é apenas uma pessoa normal, um homem, né? Então, que deve ter o seu, será, 40, 50 anos, não sei. Então ficaria difícil. E aí, no final do episódio, ele tá totalmente ferido, ele cai do cavalo, inconsciente, e a Ellie tenta reanimá-lo e ele aparentemente desmaiou. Então acaba o episódio aí. Episódio muito legal porque tem muitas referências ao jogo de forma diferente. Eles estão realmente resumindo, porque seria impossível retratar toda a história do jogo em apenas 9 episódios, então eles têm que resumir mesmo. Eu gostei bastante do episódio, eu dou nota 9. Não foi melhor que o 5, mas foi bom o episódio. Então eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam. Pode comentar mesmo, pessoal. Diga o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram e tudo mais. Deixe esse like para ajudar o canal, compartilhe com os amigos. Eu vou estar fazendo mais vídeos a respeito de The Last of Us, da HBO, a série. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abração, valeu e tchau, tchau.